Olá meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Alves, eu sou criador do programa Pense e Receba. E nesse vídeo eu quero gravar especialmente para aquelas pessoas que têm medo de ficar doente, o que chama-se de hipocondria. É o medo de ficar doente, é a criação de doença. E você tem medo de ficar doente? Você em algum momento da sua vida, você já criou alguma doença imaginária? Pois é, gente. Pesquisas afirmam que 75% de todas as pessoas que vão ao hospital, que vão ao consultório, são pessoas hipocondríacas, ou seja, pessoas que têm medo de adoecer, e automaticamente a sua mente começa a gerar os sintomas relativos àquele medo daquela doença, tá? Como é poderoso, gente, o poder da mente humana. A nossa mente, ela constrói ou destrói, tá? E o nosso subconsciente, a nossa mente é dividida em duas partes, tá? Consciente e subconsciente. Consciente é tudo aquilo que você tem consciência que está acontecendo, tá? Você está me escutando, mas paralelamente tem uma mente subconsciente, que é exatamente a parte da sua mente aonde, quando ela recebe uma sugestão, ela começa a produzir aquele equivalente material, tá? Inclusive no livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, ele fala muito sobre o poder dessa mente, né? Da mente subconsciente. Tem outro livro também muito bacana, você que quer se aprofundar, o livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, que falam sobre isso, né? Toda sugestão que entra na minha mente subconsciente, aquilo vai ser originado no meu mundo material, tá? Olha só, Cleiton, como é que eu faço, Cleiton, para me libertar? Eu reconheço que eu tenho medo de ficar doente. Em alguns momentos eu até acho que eu estou com a doença. E aquilo começa a gerar os sintomas equivalentes àquela doença. Mas eu percebo, Cleiton, que é algo da minha mente. Primeiro passo, gente, sugestão. Você tem que fechar a tua mente para sugestões de terceiros. Você tem que se afastar, gente, principalmente de informações que veiculam nas mídias sociais, na TV, no rádio. Vou te contar um experimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma epidemia de gripe em Nova York, tá? E aí os jornais começaram a divulgar essa epidemia, e quanto mais notícias eram divulgadas, maior o número de pessoas doentes com a epidemia de gripe. E aí o prefeito reuniu todos os diretores, né, de rádios, de TVs, de jornais, e ele proibiu a veiculação de notícias referente àquela gripe, aquela epidemia. Em um mês, gente, toda aquela epidemia foi sanada. Todas as pessoas foram curadas, porque mesmo aquelas pessoas que não tinham a doença, a gripe, quando elas escutavam que estava havendo a epidemia, elas começavam a manifestar exatamente o que? A gripe. Por quê? Porque aquela sugestão entrou na mente subconsciente da pessoa. E a pessoa começou o quê? A manifestar aquela doença. Outro experimento, inclusive esse experimento está no livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, fala o seguinte: pegaram uma pessoa sadia, tá? Uma pessoa que não apresentava problema nenhum, e pegaram 3 pessoas diferentes, né? Pessoas que foram treinadas, e a primeira chegou e disse para essa pessoa: olha só, eu tô te achando tão pálida, você tá doente? E aí a pessoa falou, despreocupada: não estou doente, estou bem. E aí veio uma segunda pessoa, depois de um tempo veio uma segunda pessoa e repetiu para ela: nossa, como você tá pálida, você tá doente? E a pessoa falou o seguinte agora: não, eu acho que não, mas eu tô me sentindo mal, eu não tô muito bem. E aí, poucas horas depois, veio a terceira pessoa e repetiu: eu tô te achando tão pálida, você tá doente? E aí a pessoa pediu para ir pro hospital. A partir da terceira sugestão, aquela pessoa começou a manifestar o quê? Aquela doença, gente. Começou a se sentir mal, as mãos frias, e pediu para ir pro hospital. Então, Cleiton, eu tenho um papel fundamental na minha vida. Tem. De quê? De gerenciar os pensamentos, gente. A hipocondria, principalmente, ela vai ser resolvida com o quê? Com pensamentos positivos. Com orar e vigiar, gente. Você tem que vigiar os pensamentos, as sugestões que entram na tua mente de terceiros. Quantas pessoas eu já vi em grupos, essa pessoa é susceptível a sugestões externas, e essa pessoa está num grupo e alguém falou que estava com uma doença grave. Poucas horas depois essa pessoa começou o quê? A ter os mesmos sintomas daquela pessoa. Por quê? Ela aceitou aquela sugestão como verdade, e o subconsciente, que
que nada entende, que é irracional, ele começa a manifestar tudo aquilo que ele recebe, tá? Consciente ou inconscientemente. Então, você que tem essa mania de criar doença, você que tem mania de criar doenças imaginárias, primeiro, busca, gente, terapias, busca ferramentas para te trazer para o presente, para te trazer para o agora. A meditação é uma ferramenta sensacional que você precisa praticar. E todas as vezes que você receber uma sugestão externa, esteja consciente e repita para você: cancelado, cancelado. Ou você fala uma frase positiva para você. Por exemplo, você percebeu uma notícia de uma epidemia, sei lá, de chikungunya, tantas doenças, né, que aparecem, e você recebeu aquilo ali e percebeu que o teu corpo reagiu, que você ficou com medo de ter aquela doença. Então você vai repetir para você uma frase de poder: eu sou saudável, o meu corpo é saudável e com muita saúde. Use uma frase de poder, repita aquela frase naquele momento que você recebeu aquele estímulo negativo externo. Porque aquela frase vai neutralizar e vai impedir que aquela sugestão entre no teu subconsciente. Beleza, gente? Então, era isso. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez estão doentes, estão sofrendo por autossugestão, por achar que todo mundo é assim, que o mundo é assim e que eu também sou assim, tá? Então compartilha esse vídeo com quanto maior número de pessoas puderem assistir, melhor. Beleza? Forte abraço, gente. Até o próximo vídeo.